Que bom estarmos juntos para mais um Viva com Excelência, que é um programa da Igreja Batista Bethesda. E toda semana a gente quer trazer algum assunto que de alguma maneira vai contribuir para abençoar você e levar você a viver uma vida com excelência. Não sai daí e eu quero desafiar você a ligar para algumas pessoas e nos acompanhar até o final. E você vai ficar ligado nas notícias da Igreja Batista Bethesda. Como seria sua vida se você pudesse colocá-la em ordem? Nova série de mensagens da Bethesda. Coloque a sua vida em ordem. Dos dias 27 de julho a 7 de setembro, aos domingos às 18h30 no Clube Atlético Piracicabano. Não perca! Mais informações www.batistabethesda.org.br. Igreja Batista Bethesda, uma igreja em células em que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Somos uma igreja em células e semanalmente nos reunimos nas casas em dezenas de endereços. Venha participar conosco. Quer saber mais? Nos envie um e-mail para celulas@batistabethesda.org.br ou ligue para 3421-5618. Venha participar conosco das nossas celebrações todos os domingos às 18h30 no Clube Atlético Piracicabano. Sempre uma palavra prática para a sua semana. Nas nossas celebrações temos culto para crianças de 0 a 9 anos e tradução do culto para os surdos. O clube fica nos seguintes endereços: entrada 1, na Avenida Brasília 571, ou entrada 2, na rodovia SP-304, no quilômetro 167. Venha com a sua família. E acompanhe a Bethesda nas redes sociais. No Facebook, Igreja Batista Bethesda. No Twitter, @IBBethesda. E no YouTube, Batista Bethesda. E acesse o nosso site www.batistabethesda.org.br. Igreja Batista Bethesda, uma igreja em células em que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Hoje no Viva com Excelência nós vamos conversar um pouquinho sobre casamento. E eu tenho aqui meu amigo pastor Luciano Granado, pastor da Igreja do Nazareno no Vila Anchieta, em Campinas, Piracicabano, pastoreou aqui. Muito bem-vindo, Luciano, aqui no Viva com Excelência. Muito bom ter você aqui. Eu que agradeço o carinho de vocês, o convite. E o desejo meu é, de alguma forma, ser útil, poder abençoar, ajudar. E é uma alegria estar aqui na minha cidade, né? Poder contribuir. Começou seu ministério aqui, né? Aqui em Piracicaba, meu chamado. Aí fui para Curitiba, fiquei 6 anos lá. E hoje, atualmente, estou pastoreando em Campinas. Um desafio ministerial grande ali, né? Exato, desafio novo, mas estou muito empolgado. 1 ano e meio só, né? Estou naquela fase de namoro, tá muito bom. Hoje a gente quer bater um papo e eu queria fazer uma pergunta para você, que é um assunto que ninguém está fora dele. Luciano, o que é casamento? Talvez todo mundo casa, todo mundo separa, todo mundo pensa, a dúvida talvez é se casa ou compra uma bicicleta, mas muita gente não sabe o que é casamento. O que é casamento? Não sabe aonde está entrando, né? Bom, casamento, pastor Ricardo, primeiramente a gente precisa entender que é um projeto de Deus. Deus é que inventou essa coisa chamada casamento. Então, mas é o vínculo de duas pessoas que se unem. Do ponto de vista governamental, é um contrato. Mas do ponto de vista espiritual, é uma aliança, um compromisso, onde a gente decide ali diante de Deus, né, das testemunhas, caminhar junto por toda a vida. Agora, esse por toda a vida demora bastante, né? Então tem seus conflitos, os seus problemas, enfim, mas basicamente é isso. Acho que destacar isso é muito importante, por isso que eu fiz essa pergunta bem básica, né? Que às vezes as pessoas só acreditam que casamento é um contrato, mas é uma aliança, né? É muito forte, é um compromisso que você assume, Ricardo, e é isso que as pessoas têm banalizado hoje. Assume diante de Deus, né? Então, não é uma coisa para ser dissolvido por qualquer razão. Está banalizado. Aliás, as pessoas hoje estão casando dizendo assim, se não der certo, a gente separa. Então, isso é errôneo, né, do ponto de vista bíblico, né? Por que o divórcio? O que você analisa hoje nesse tempo que a gente vive? Por que tem banalizado e as pessoas têm divorciado tanto? Bom, casamento, nós vamos ter diversas dificuldades. Quando a gente vai se relacionar, todo relacionamento vai haver dificuldades. Hoje muito se fala, por exemplo, de incompatibilidade, o que nem sempre é verdade.
às vezes não é isso, às vezes é inflexibilidade o nome correto, mas as pessoas preferem usar um outro nome, né? E nesse sentido, as pessoas acabam se perdendo, acabam aceitando esses pensamentos do mundo, do secularismo que tem invadido a igreja. Hoje tem pastores, líderes de denominação se divorciando, né? Por conta desse sistema que nós estamos inseridos. Então nós temos que ser intencional em guardar a família, em construir a família sobre alguns pilares, que é muito importante. Você vai olhar na Bíblia, tem os pilares de um relacionamento. Então, tudo isso a gente precisa pôr na balança, né, Ricardo? Como é que os casais podem lidar com essa natureza, muitas vezes, dos conflitos que fazem parte, como a gente falou, como é que eles podem lidar? Olha, pastor Ricardo, se você olhar, por exemplo, no livro de Colossenses, lá no capítulo 4, ali tem alguns pilares que todo relacionamento ele precisa estar pautado. Se não tiver esses pilares, vai haver os conflitos, você não vai conseguir resolver os conflitos. Então, Colossenses capítulo 4, ele vai falar sobre alguns mandamentos mútuos, aquela coisa, amai-vos uns aos outros, aquela coisa que tem que ser uma avenida, né? Então, ele vai dizer assim que não mintais uns aos outros. Então, um casamento que vai vencer os conflitos, ele é baseado na verdade. A mentira não tem espaço. Isso é muito importante. Jesus, quando ele foi se definir, ele se definiu sendo a verdade. E quando ele foi definir Satanás, o nosso inimigo, ele disse lá em João 8,44, que ele é o pai da mentira. Então, o casamento começa a fracassar aí, quando a mentira existe, né? Há mais outros 3, que é a questão do suporte. Suportai-vos uns aos outros. Tem gente que entende esse texto como um negócio de peso, ter né? que suportar essa mulher, esse homem, né? Mas o suporte no sentido de aguentar, como essa cadeira. Ela tem um pé que está nos suportando, que está, né? Quando um está com dificuldade, o outro está ali para, né? Quando a minha esposa necessita, eu estou aqui para ajudar, para ser, né? Enfim, essas coisas vão eliminando os problemas, os conflitos que vão existir. Mas então, a gente pode chegar a uma conclusão também que muito, não só dos conflitos, mas a falta de resolução e divórcio, tem a ver com o egoísmo. São duas pessoas que decidiram fazer a sua própria vontade e os seus próprios projetos. Também, pastor, eu vou além. Eu nunca atendi ninguém no meu gabinete em que estão falando em se separar, que estão bem com Deus. Sempre um ou outro não está bem. Eu nunca atendi 2 pessoas que estão espiritualmente vivendo uma vida abençoada com Deus, com a sua espiritualidade de uma forma plena e dizendo assim, olha, nós queremos nos separar. Então, eu acho que o início de tudo, dos nossos problemas, não está nesse campo horizontal, está aqui no campo vertical, né? Não está bem com Deus, você vai estar... E aí é bom até destacar, né? Que talvez quem está em casa fala, mas eu conheço tanta gente que está casado, está na igreja, é envolvido e divorcia. A questão não é só o ir à igreja, está falando de algo interior, né? De um relacionamento muito com Deus, maior, né? Um relacionamento com Deus, vida com Deus, oração. Na verdade, o evangelho, Ricardo, tem a ver com prática, né? Não tem a ver com teoria, com religiosidade. Exato, né? É a prática, né? Então, se a gente buscar viver uma vida com Deus de forma plena, real, verdadeira, eu acredito que muitos dos nossos problemas aqui de relacionamentos vão ser equacionados. Legal. Luciano, antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo sobre casamento, nós vamos lá nas ruas para ver uma reportagem, para ver a opinião do povo sobre quais são os maiores inimigos do casamento hoje. Acompanha lá. O casamento é a instituição que mais vale a pena se investir. Mas as taxas de divórcio não mentem. Quais são os inimigos do casamento? A gente vai perguntar para as pessoas aqui na cidade e ver qual é a opinião delas. O maior inimigo é você querer colocar a culpa no outro, aquilo que você mesmo pode mudar, né? A própria estrutura dos jovens hoje em dia em casa, eles já veem os pais se separando e isso no futuro já é um fator de risco para eles também acabarem acarretando num divórcio. É a infidelidade, a falta de respeito entre um casal. Ciúme, né?
ciúme, né? Possível que tanto pai da parte da mulher como da parte do homem, né? Traição, né? Falta de confiança. E os ciúmes também, que pesa bastante. Tem muita mulher dando sopa e os homens tá em falta no mercado. Num relacionamento, confiança é tudo. Se não confiar, não adianta, né? Porque hoje o mundo tá muito, né? Muito perdido, muito violento, né? Se não tiver confiança, aí não há relacionamento, né? Um tem que ter respeito pelo outro. A partir desse momento que não tem respeito um pelo outro, já não tem por que ficar junto. Tem que ter compreensão dos dois lados e conversa e entendimento, né? Ter diálogo dentro de casa, isso que contribui. Pouco se fala em Deus dentro de casa e isso acaba acarretando na alta taxa de divórcio. Tem só ter fé em Deus, né? Ter fé em Deus primeiramente, que vence, né? A batalha vence, né? Eu acho que sem a fé, o casamento ele não tem a força de sobrevivência, né? Em primeiro lugar, a fé em Deus. A gente acompanhou a opinião lá, o povo que está lá fora, mas e você, pastor Luciano? O que você fala no seu ponto de vista? Quais são? São muitos, mas quais são os inimigos do casamento hoje? Eu acho que se a gente pudesse resumir, pastor, por primeiro a gente tem um grande inimigo que é o Satanás, é o diabo, que ele vai sempre lutar, trabalhar contra esse projeto de Deus que é a família, né? Então, isso não pode ser esquecido, não né? Pode se essa questão espiritual não pode ser negligenciada. Existem influências, setas que vêm para destruir as casas, as famílias, né? Existe a questão também que são as diferenças, né, Ricardo? Como eu disse agora há pouco, essa coisa de morar junto, aliás, a constituição de um homem, de uma forma, a mulher de uma outra forma, né? Então, essas coisas vão gerar conflitos, né? Então se torna um inimigo né, no casamento. Não saber lidar com isso, né? Saber lidar, né? Então, essa questão espiritual e essa questão das diferenças tem que ser levado em conta. Demais. Eu falo para os homens da igreja de que a gente pode correr o risco de esquecer que a esposa não é o nosso amigo de trabalho e de futebol. Não, de forma alguma. A esposa é a bênção de Deus sobre as nossas vidas, né? A Bíblia diz que quem encontra uma esposa é um camarada agraciado, abençoado demais, né? Eu estou casado há 15 anos. É claro que, como eu disse, já tivemos diversos conflitos, mas eu não saberia hoje viver sem minha esposa. Acabou causando até uma dependência, né? Entendi. E a internet? Questão da internet, das redes sociais, que talvez a internet é algo que tem trazido para perto os que estão longe e afastado os que estão perto. É um inimigo do casamento também? Certamente. Pode ser um inimigo? Certamente. Tudo que é usado de forma indevida vai gerar algum tipo de problema. E a internet, ela possibilita algumas coisas que são danosas, né, ao casamento. Hoje a gente vive muito grudado com o celular, por exemplo, né? Eu acho que tem esposas que gostariam, né, de ser tratadas como nós tratamos o nosso celular, né? Então, eu concordo que a gente tem que tomar cuidado, porque existe uma coisa, pastor, são influências. E elas acabam nos atingindo, né, de forma negativa. Davi, ele teve sérios problemas na sua família. Nós vamos ver, né, aliás, a família de Davi dava para fazer um seminário em torno da dinâmica que ele viveu da família. Teve grandes problemas na sua família. Mas se você começar a perceber e ler com bastante atenção, você vai ver, por exemplo, os seus filhos sendo influenciados por pessoas de fora. Não tinha internet naquela época, né? Então, essas coisas acabam despejando dentro das nossas casas muito lixo. Então, não há mais contato. Às vezes, a pessoa fala, pastor, ele fala comigo pelo WhatsApp. Dentro de casa. É um absurdo isso, né? Mas é fato. É fato. E a gente tem que se policiar e colocar alguns limites, porque senão a coisa... Muito bom. Eu preciso me policiar, eu falo de mim, porque eu gosto de rede social, né? Então, eu preciso me policiar. Acho que todos nós, também eu acho que é uma coisa para entender e falar para quem está em casa, casamento não existe um nirvana,
né? É igual uma planta que precisa ser cultivada. Né? Exato, exatamente. A gente vai parar um pouquinho para a gente ir para o final, e você que está em casa vai acompanhar o 180 Graus, que é a história de uma vida que foi transformada. Você vai acompanhar agora. Eu tinha somente 3 anos quando meu irmão, Glauco, morreu. Ele tinha 8 meses e aquilo afetou demais a vida dos meus pais, o casamento deles, a nossa vida. Eu comecei a ouvir dos meus pais que eu deveria ter morrido no lugar do meu irmão. Cheguei a ouvir isso da minha mãe. Eu desenvolvi problemas com relação à bebida quando eu cresci. Passei por muita coisa ruim. Parei a televisão num canal e eu vi um pastor falar sobre uma palavra que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, é um texto de Isaías. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, contudo eu não me esquecerei de ti. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu não estava vendo muito mais sentido em continuar. Eu estava lá no Secap, no bairro onde eu morava, nas ruas, de madrugada, chovendo, andando. Eu simplesmente virei para Deus e falei assim, Deus, se você é de verdade mesmo, aquela palavra que você me disse no passado era verdade, muda a minha vida, porque eu não aguento mais ficar assim. Se alguma coisa não mudar, eu não quero mais continuar. Já pensando no pior. É impressionante, porque eu nunca tinha acreditado em Deus, e eu orei assim do nada. Eu disse essa oração para Deus, pedi dessa maneira. Uma semana depois, eu conheci a Márcia, que hoje é minha esposa. Ela me levou para a igreja, e é engraçado como é que lá eu aprendi a conhecer esse Deus. A conhecer um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que não nos abandona, né? E eu comecei a aprender também que, mesmo naquela época que eu tinha passado por tudo isso, eu sinto como se Deus ali estivesse chorando comigo e cuidando de mim, falando assim, não é assim. Ali eu entendi o significado de família, principalmente quando eu conheci uma célula. Tudo aquilo que eu falava que eu não tinha quando eu era mais novo, Deus ele estava me dando tudo de volta. Uma família, um cuidado, o carinho. Ele me deu uma família que eu sempre quis ter, ele me deu a minha esposa que eu amo. Ele me deu 2 filhas. Hoje eu acredito que Deus ele me permitiu passar por todas essas experiências e permitir passar por toda essa restauração para que eu pudesse também hoje abençoar outras vidas. Cristo ele é soberano sobre todas as coisas e sobre todas as nossas situações. Creio em Cristo de uma maneira plena, completa. Ele sim vai restaurar tudo, ele fez isso comigo. Posso testemunhar isso na frente de qualquer um, sem medo, porque foi o que ele fez comigo. É lindo ver o que Jesus pode fazer numa vida que se entregou completamente a Ele. Você que está em casa, seu casamento também pode ser restaurado e transformado. É isso que Jesus faz, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, Luciano, sobre o papel da igreja. Onde é que a igreja entra nesse processo do casamento, da construção de um casamento abençoado, de uma parceria, pode-se dizer assim? Qual é o papel da igreja? Pastor Ricardo, aí você tocou num assunto muito bacana, porque a importância de você frequentar uma boa igreja, né? De igrejas que se preocupam, que enfatizam essa questão familiar, esse cuidado, né? A igreja ela vai ser um suporte, há ministérios dentro da igreja, né? Que vão dar apoio, né? Ao casal. Não, a igreja tem o apoio pastoral, que é importante, né? Os conflitos, você procurar o pastor. Existem os ministérios na igreja. Por exemplo, nós estamos fazendo agora esse final de semana um retiro, onde nós vamos cuidar. Como você disse há pouco, o casamento é como uma flor. E a gente precisa ser intencional no cuidado. E toda planta que você é intencional no cuidado, ela vai florescer, né? Há algumas plantas que frutificam, então... Mas tem que regar. Sempre. Tu tem que ter... E a igreja... ela vai ajudar nesse sentido, de dar o norte, de trazer princípios, porque as coisas de Deus, elas são regidas por princípios, né, pastor? Então,
E todo aquele que seguir os princípios da palavra de Deus, ele vai acabar vivendo os benefícios da obediência à palavra de Deus, né? E isso vai influenciar o casamento com toda certeza, né? Com toda certeza o lar vai ser alcançado, vai ser abençoado. E às vezes as pessoas negligenciam isso, né? Acha que o casamento é eu, a minha esposa. Às vezes não quer participar de um ministério, às vezes um fazer retiro, parte. acha que é caro, o valor. A pessoa não tem noção de que às vezes R$700, 800, não sei, né? Mas vale cada centavo quando você investe na sua casa, nos seus filhos. A gente precisa lutar pelo... Neemias fala isso, Neemias 4, né? Vai falar sobre isso, ele dizendo, vamos lutar pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelos nossos lares, pela nossa esposa. Eu acho que é isso. Então lute pela sua família. Vou abrir um parênteses aqui para indicar um retiro de casais que a Igreja Batista Bethesda vai ter agora, 19 e 21 de setembro, em Serra Negra, e o tema é amor e sexo. A gente vai ver o que a Bíblia fala, e aí vai aparecer aqui embaixo. Você pode, se você quiser participar, você é o nosso convidado lá. O valor é R$760, mas aí a minha pergunta é, seu casamento vale R$760? Para fechar nossa conversa, você tem alguma dica para quem está em casa e talvez está enfrentando algum conflito no casamento, pensando em desistir, em divórcio? O que você fala para quem está em casa, se você tem um conselho, uma palavra? Eu diria para você que você deve lutar pela sua casa, não desistir, não jogar a toalha. Vale a pena insistir um pouco mais. Talvez o que você precisa é de uma ajuda, de repente até mesmo de um profissional ou de um pastor amigo que possa ajudar você em oração. Mas acima de tudo, alinhe a sua vida com Deus. Você esteja bem com o Senhor. Busque isso em primeiro lugar. Se resolver com Deus e as demais coisas aqui vão ser resolvidas com toda certeza. Luciano, muito obrigado. Eu que agradeço, muito bom o nosso bate-papo. Isso aqui daria para fazer 10 programas, casamento é amplo e foi muito bom ter você aqui no Viva com Excelência. Certeza. Queria indicar um livro para você que está em casa, que todo programa a gente indica um livro. Esse aqui é Amor, Sexo, Cumplicidade e Outros Prazeres a Dois, do pastor Mark Driscoll, dos Estados Unidos. Você pode adquirir na livraria Sonho com a Manhã da Igreja Batista Bethesda. Tem lá o telefone 3421-5618. E funciona de segunda a sexta, das 8h30 às 5h30, lá na Luiz Ralph Benatti 454, ou depois das nossas celebrações. É um livro que eu tenho certeza vai abençoar o seu casamento. Agora você que está em casa vai ficar com Percepções, que é uma palavra voltada para o teu coração. Em alguns momentos os nossos caminhos e as nossas decisões nos levam a um lugar que nos rouba a paz, a um lugar escuro que nos sufoca. E nesse momento nós queremos encontrar uma saída, mas não conseguimos. Nós tentamos sair, mas nós estamos presos pelos nossos impulsos, pelas decisões erradas que nós tomamos. Esse lugar se chama cativeiro. Cativeiro é um lugar escuro, é um lugar de isolamento, é um lugar de solidão. O cativeiro é aquela situação em que nós queremos mudar, mas nós não conseguimos mudar. Nós dizemos, eu quero parar de fazer isso, eu quero parar com esse pecado, eu quero parar com esse relacionamento, mas a realidade é que nós não temos mais forças para mudar. Tudo isso se chama cativeiro. Esse é um local de completa escuridão. Quando nós estamos lá, nós sentimos derrotados, presos, escravizados e o que é pior, nós paramos de tentar, porque nós achamos que não há mais uma esperança, não há mais uma saída. Nesses momentos eu quero dizer para você que sempre há uma luz no fim do túnel. Siga essa luz. A Bíblia chama essa luz de Jesus. Jesus, ele diz em João, capítulo 6, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Por isso, quando nós estamos em situações como essa, a solução é dizer, Deus, eu não consigo, eu não posso, mas eu sei que o Senhor é capaz. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós começamos a andar com Jesus e essa luz de Jesus entra nessas trevas, sabe qual é o resultado? Libertação. Aquilo que nós não tínhamos forças para fazer, nós conseguimos realizar através de Jesus. Por isso eu quero desafiar você, que talvez está preso nos cativeiros mais variados, siga Jesus, ande com Jesus, porque Ele é a esperança para a libertação de um cativeiro. Está chegando ao final mais um Viva com Excelência e eu espero que esse programa tenha abençoado você e esse é o nosso desejo toda semana, trazer uma pauta que ajude você a viver com excelência. E nós nos vemos no dia 17 de setembro. Na semana que vem, quem vai apresentar o nosso programa é o pastor Ricardo Lima, que vai estar com vocês durante 2 semanas.
E eu quero agradecer a sua audiência e desafiar você a participar de alguma maneira do nosso programa, mandando sugestões, dando a sua opinião no vivacoexcelência@gmail.com, vivacoexcelência@gmail.com. Deus te abençoe, viva com excelência e até o dia 17 de setembro.